Se você estiver procurando a resolução de um exercício que envolva cálculos de química e curvas de solubilidade, esse vídeo pode te ajudar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo você assiste a resolução de exercícios da química que envolvam cálculos. O vídeo de hoje é a questão número 49, extraído da PUC de São Paulo, uma questão antiga de 2009. O tema desse exercício é soluções, em especial o tema aqui é solubilidade. Nessa página eu faço a leitura do enunciado do exercício. Então vamos lá. O gráfico a seguir representa a curva de solubilidade do nitrato de potássio KNO3 em água, e você tem a curva aqui indicada. A 70 graus Celsius foram preparadas duas soluções, cada uma contendo 70 gramas de nitrato de potássio KNO3 e 200 gramas de água. A primeira solução foi mantida a 70 graus Celsius, e após a evaporação de uma certa massa de água, M, houve início de precipitação do sólido. A outra foi resfriada a uma temperatura T, em que se percebeu o início da precipitação do sal. A análise do gráfico permite inferir que os valores aproximados da massa M e da temperatura T são respectivamente. Lembra que nessa página, nesse slide, eu faço a leitura do enunciado, agora eu jogo tudo aqui no canto e a gente começa a resolução. Tive que apertar um pouco o enunciado e eu vou nesse primeiro momento grifar as informações que nos importam mais. Bom, assim que eu grifo as principais informações do enunciado, quero destacar que tudo foi preparado em 70 graus Celsius, 70 daqui. Eu tenho que projetar até a curva, chega na curva, projeta no eixo Y. Então, vamos observar que a capacidade de dissolução em 70 graus Celsius é de 140 gramas do sal em cada 100 gramas de água. Fazendo as anotações das primeiras observações. Olha só, o texto me diz que foi preparada uma solução contendo 200 gramas de água, vou anotar essa informação, 200 gramas de água, e ainda 70 gramas do KNO3. E essa solução foi preparada em 70 graus Celsius. Eu estou falando da primeira situação, que é essa que está destacada aqui em azul. Antes de eu avançar na resolução, eu quero pensar junto com vocês a seguinte situação. Nessa temperatura, em 200 de água e 70 gramas de nitrato de potássio, será que tudo ele está dissolvido? Para a gente entender e responder a isso, a gente pode olhar no gráfico. Nessa temperatura, a quantidade que dá para dissolver é 140 em 100. Numa fração equivalente, seria em 200, 280. Então, esses 70 iniciais estão completamente dissolvidos e isso tem que ficar claro para o estudante. Esse sal está totalmente dissolvido nesses 200 gramas de água. Acontece que, segundo o nosso exercício, a água vai evaporar. A gente vai perder uma certa massa de água e a temperatura será mantida. O que mantém essa temperatura e a massa da água saindo, a massa de água, portanto, aqui no final vai ser outra, inclusive eu não sei, mas a massa do sal continua a mesma. Continua de 70 gramas do nitrato de potássio. Mas eu quero o momento. Qual é o tanto de água que precisa ter para que esse 70 seja o meu limite? Então, eu quero saber quanto de água tem quando esse 70 é o meu número limite. Para eu descobrir a quantidade de água, então eu vou olhar no gráfico. Em cada 100 gramas de água, eu vejo no gráfico, é possível dissolver 140 gramas do sal. É o que a gente tem de informação. Os 70 gramas do sal serão o máximo dissolvido quando a quantidade de água for, eu vou fazer uma regra de 3 aqui, para descobrir quanto de água precisa existir para que os 70 gramas seja a quantidade máxima possível dissolvida. São números tranquilos, olha, foi a metade, vai ser a metade, então são 50 gramas de água. Vou anotar essa informação aqui. Esses 50 gramas de água é a quantidade de água que tem que ter para que comece a precipitar. E tudo isso porque eu mantive a temperatura. Agora, o nosso raciocínio fica aqui. Veja só. Se nós tínhamos 200 gramas de água e agora temos apenas 50 gramas de água, a massa de água que será perdida, a massa de água que vai evaporar é de 150 gramas. Porque são 150 gramas, nós eliminamos
3 opções e ficamos com as alternativas que contêm 150 gramas de massa de água que deve evaporar. Agora, numa segunda análise, neste segundo momento, a solução vai ser resfriada. Eu vou começar a organização muito parecida. Olha só, eu tenho 200 gramas de água, que foi preparado, 70 gramas do KNO3. Isso foi preparado em 70 graus Celsius. Acontece que isso vai ser resfriado. E ao ser resfriado, a quantidade de substâncias continua sendo a mesma. Eu continuo tendo 200 gramas de água e 70 gramas do KNO3, que é o sal que foi colocado aqui. O que eu não sei é a temperatura. Para eu saber em qual temperatura que o meu 70 graus representa o número máximo dissolvido, então é isso que eu vou olhar. Quando é que os 70 gramas de KNO3 é o número máximo que dá para dissolver? Quando eu venho olhar para esse gráfico, eu tenho que prestar atenção que o gráfico está em um total de 100 gramas de água. E a minha pergunta, eu estou procurando em 200 gramas de água. Aqui é 100. Então, o que nós temos que fazer é achar uma fração equivalente dessa solução que seja possível visualizar no gráfico. Então, vamos lá. O que é uma fração equivalente? Uma fração que está com a mesma proporção. E eu quero achar uma fração equivalente que seja possível de ler no gráfico. Como o gráfico está me falando de 100 gramas de água, eu vou fazer uma fração equivalente com 100 gramas de água. Então, a ideia é assim, ó, 200 gramas de água em 70 de sal é equivalente a, em 100 gramas de água, dividir a metade, então vem a metade também, 35 do sal. Então, eu tenho que procurar quando é que o 35 gramas do sal é a quantidade máxima. Então, eu venho no eixo Y e procuro 35. Ó, aqui está o 20, aqui está o 40, aqui está o 30. No meio está o 35. Eu venho no gráfico, é uma temperatura um pouco maior que 20. Então, entre 22 e 35, a temperatura é 22 graus. Então, a alternativa correta é a alternativa B, que nos mostra que a temperatura necessária para esse sal começar a precipitar é de 22 graus Celsius. Esse vídeo vai ficando por aqui. No próximo vídeo dessa playlist, você vai encontrar a resolução de mais exercícios envolvendo cálculos dentro da química. Esse vídeo fica por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.